Queria dar continuidade, à nossa série aqui, Metanoia, uma mente transformada por Cristo, baseado no livro de Romanos, que a gente tem seguido aqui, e no discipulado de quinta-feira. Sempre bom que você lembre, se você não está participando, queria fazer um convite para que você esteja com a gente também na quinta-feira. Eu acho que foi bem gostoso ser quinta, E Deus sempre fala ao nosso coração e nos ensina com aplicações, Então, queria aqui convidar você à leitura de, acho que são 9 versículos. Nós estamos em Romanos 8, vamos ler primeiro aqui de 18 a 27, tá bom? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nós, nessa esperança, fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pai, nos acompanha nessa reflexão. Esses textos são tão importantes, ó Pai, que talvez não captemos numa simples leitura, mas que o olhar detalhado, Pai, sobre todas as verdades que estão aqui expostas, possa fortalecer a nossa fé, como a gente cantou, rompendo em fé, Senhor. Que a gente possa realmente entender o propósito, possamos entender o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, na perspectiva do seu plano maravilhoso. Que a gente possa encontrar nas Tuas palavras a orientação que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse mapinha aí que tem sempre nos acompanhado, Você vê que faz tempo que a gente está nessa linha aí, Implicações para a vida. Quem sabe porque ela é mais importante aqui para nós, pelo menos, E nós já passamos por toda aquela parte do oferecimento de Deus, mostrando a introdução, o problema do homem que desperta a ira de Deus e a solução que Deus deu para isso. Chegamos à conclusão, vimos na quinta-feira, repassamos, que todos pecaram e estão destituídos ou carentes da glória de Deus. E é muito interessante, muito importante a gente entender isso, porque isso tira de nós qualquer espírito de vanglória, Falamos muito disso. Você, não, mas eu sou um crentão, sou uma crentona daquelas, não tem para ninguém, Quando eu chegar lá no céu, Deus vai me agradecer, Oh, irmão, nossa, tenho que te agradecer, nossa, como você foi fiel, E é interessante quando a gente coloca isso em perspectiva, porque não é o ateu, não é o carola, não é o moralista, nem o religioso mais profundo, que está livre de passar por essa régua, E falar, olha, e é tão libertador quando a gente fala, olha, sabe de uma coisa? Eu sou um pecador e eu preciso de Ti, Senhor. Amém? Isso muda tudo. Isso a gente viu
E hoje, então, a gente está dando seguida, na sequência. E o nosso tema hoje, estou dando esse título, uma glória incomparável, falando um pouco do futuro, comparando o nosso presente, aquilo que o João acabou de falar, sem combinar. Né, João? Uma jesucidência. Talvez porque essa é a nossa vida, né? E a gente sempre encara esses problemas. E Paulo vai falar justamente disso. Existe um anseio em toda a criação por essa glória revelada quando Jesus voltar. A ser revelada quando Jesus voltar, mas da qual nós nem sequer podemos imaginar o tamanho dela, a dimensão dela, a profundidade e quão gloriosa ela vai ser. A única coisa que nós podemos dizer sobre ela, por tudo que a palavra revela e a gente tem lido, é que ela vai ser incomparável. Por isso é o título que a gente está dando para essa mensagem. Ou seja, nada nem ninguém nesse mundo pode se comparar. Nem o rei mais glorioso, nem a pessoa mais gloriosa, nem a beleza mais gloriosa, nem a fortuna mais gloriosa pode ser comparada a essa glória que nos espera no futuro, que nós ansiamos. Que dentro da gente, a gente sabe disso, né? Então, parece que todos nós, mesmos, e é interessante, porque, obviamente, a pessoa que não conheceu ainda Jesus, que não tem a fé, que graças a Deus nós temos, sente isso. Eu sentia, acho que você também. Não estou falando nada novo aqui. Aquela parece uma sensação, eu não sei nem se a palavra existe em português, incompletude, não sei, né? A palavra que me vem assim, parece que a gente não está completo, falta alguma coisa. Então, sempre um pouco mais, sempre um carro novo, sempre um desafio novo no trabalho, sei lá, o quê, né? A gente sempre parece que falta isso. E mesmo nós, como crentes, um pouquinho, a gente já tem os primeiros frutos do Espírito, né, que o texto fala, e a gente vai ver isso em detalhe, mas mesmo assim parece que essa sensação nos acompanha. É justamente dessa angústia, desse verdadeiro anseio pelo que está por vir, que esse trecho da carta de Paulo explora. Tá? Então, só para, alguns de vocês não estiveram na última mensagem, só para a gente saber, o capítulo 8 começa de uma forma maravilhosa, né? Ele começa lá no versículo 1 dizendo: portanto agora já não há mais condenação, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente viu isso. Então, de vez em quando a gente mesmo se condena. Mas se a gente entende direitinho o Evangelho, nós podemos concordar com Paulo aqui, já não há mais condenação. A gente não precisa mais se condenar. Começa com essa grande declaração, que ao mesmo tempo é uma grande promessa para todos que estão em Cristo. Pouco mais para frente, ele vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, né? A gente tratou disso. E aí fala que o próprio Espírito, né, com E maiúsculo aí, Espírito Santo, dentro de nós, que veio habitar em nós quando nós nos convertemos, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, aquela certeza que a gente tem de que a gente é de Jesus, né? A gente é de Jesus, glória a Deus por isso. É o Espírito que confirma, testemunha dentro do nosso ser. Ok? E aí ele termina, e esse é o gancho, né, para essa parte que nós vamos ver, sempre lembrando, por isso que é importante a gente voltar um pouquinho, porque é uma carta, né, gente? Então, carta você não lê por picadinho, né? Então, como a gente tem que ler por picadinho, por questões de tempo, e também ninguém aguentaria aqui fazer um sermão da carta inteira, né? Então, a gente tem que fazer essa ligação, porque a carta é uma contínua. Paulo não escreveu com capítulos, né? Não sei se você sabe disso. Os capítulo 8, versículo tal, isso foi colocado depois, a posteriori, né? Olhando alguém, logicamente os teólogos, os escribas modernos, a gente pode dizer assim, chegaram à conclusão que esse tipo de separação era bom, era confiável. Por isso que algumas vezes você está lendo um texto e parece que, nesse mesmo trecho a gente vai ver, tem uma na esperança, e aí começa um outro versículo, mas a frase, ela continua para frente, né? Então você vê que, lógico, Paulo não colocou esses numerozinhos lá, né? Ok? Por isso é uma carta, como quando a gente escrevia, né? Como a gente manda e-mail, né? Hoje, sei lá, o WhatsApp. Tudo bem? Então, no versículo 17, ele falava: se somos filhos, porque o Espírito testificou no nosso coração, testemunhou no nosso coração,
Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu... E é interessante, aqui ele coloca a pauta do que nós vamos tratar hoje. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Interessante aqui só frisar que esse se de fato, que aparece na maioria das versões brasileiras, em português, na verdade, se você vai ver o termo lá, do grego, é como se ele falasse assim, se é verdade que, ou já que nós participamos dos sofrimentos, porque todos nós participamos, ninguém escapa, já que participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Tudo bem? Aí, então, chega a parte, o trecho que nós vamos tratar hoje. A partir do versículo 18, Paulo parece que ele está dando uma explicação daquilo que ele acabou de falar, né? Então ele fala, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aqui é interessante a gente comentar algumas coisas. Quando Paulo está falando aqui, considero, se você tem uma Bíblia Almeida, né, alguns têm ainda, ela fala aí, tenho por certo, ou seja, tenho certeza que eu estou sofrendo, você sofre, todos nós sofremos, mas esses sofrimentos, gente, por piores que eles sejam, não dá para comparar com a glória que nós vamos participar, ok? Esse texto vai nos levar a isso, e eu queria, então, tudo que o Paulo vai tratar nesse trecho e tudo que falaremos aqui é com o fim de alimentar a nossa esperança. Por isso, essas três, não é palavra, né? Porque tem uma ali, glória futura, tu não pode chamar aquilo de palavra, mas esses três temas, vamos falar assim, eu queria que ficasse para você, no teu coração, porque é disso que, não só essa passagem, mas o final da carta, que nós vamos ver no próximo domingo, também vai falar desses temas, né? Ou seja, o sofrimento, que é uma coisa comum a todos os mortais e mesmo a todos os cristãos, né? Quando a gente aceita Cristo, seria muito legal que fosse assim, né? Venha para a fé, aceite a Cristo e os seus sofrimentos acabaram, né? Mas se o próprio Jesus sofreu, então o convite da fé é um convite para participarmos dos sofrimentos. E a gente vai poder falar um pouco disso. Dessa glória futura, que aquilo para que a gente pode olhar, está doendo, mas eu olho para frente e falo, nossa, vale a pena. Eu vejo de vez em quando, vocês já devem ter visto isso, os pés de algumas bailarinas clássicas. Já viu uma foto de um pé de uma bailarina clássica? Parece o pé de uma velhinha com joanete, né? Aqueles dedinhos tudo assim, curvado, né? Imagina até chegar naquele ponto, quanto doeu. Mas era por um motivo, né? Lógico. Quando você vê uma moça, não sei como é que é o nome, pamponê, não sei, não lembro essas coisas. Como é que é? Ninguém lembra. Pensei que a tua ia soprar no meu ouvido aqui, mano. Não importa, não sabe aquele negócio das moças ficam assim de pé e tal, parece tão fácil, né? Então todo esforço tem sofrimento, gera sofrimento. E na fé não é diferente. Amém? Então, sofrimento, glória futura, esperança. Guarda esses temas, porque eles são muito importantes em tudo que Paulo vai tratar aqui. E a gente também. Então, esse tenho por certo que esses sofrimentos do tempo presente, e é interessante quando fala que sofrimentos atuais, né, está falando nessa era. Está falando desde que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e até o momento que ele vai voltar, está dentro nesses tempos atuais aqui. Não é? Então, todos nós, a igreja toda, está passando e vivendo justamente nesse período aqui. Ok? Tempo quando Jesus vai voltar e ele voltará em glória. Ok? E a glória por vir vai sobrepujar em muito a aflição do tempo presente. Então, se a gente pensa um pouquinho nesses sofrimentos atuais, não quero gastar muito mais tempo com isso, porque todos nós sabemos. Existem sofrimentos que todos nós sofremos, por exemplo,
De vez em quando a gente vai, estava vindo com a toa, ela falou, não consegui dormir direito essa noite, que me doía tanto as pernas. Neto. E assim, a gente sai um pouquinho da coisa. Eu tive que, não sei se vocês notaram, aquele banco lá não é, desculpa o termo, não é frescura não, tá? É que uma vez eu vim ensaiar, hoje foi rápido, somos poucos, as músicas não foram tantas, né? A gente ensaiou rápido, então deu até para dar uma sentadinha depois, descansar. Mas aconteceu uma vez que chegamos aqui 8 horas e tal, foi o ensaio, não dava certo, já emendou no culto, de pé ali tocando, depois a mensagem, e a gente saiu daqui, a gente tinha um almoço. Foi até um dia que o Fernandão estava aqui, pastor Fernando, né, Pedro? E quando a gente chegou na casa do Vinícius da Ana, lá foi comer, eu estava com a minha pressão lá em cima, né? Então, sofrimentos. Ah, mas pastor passa por sofrimento? Eu gostaria de dizer que não, mas todos nós passamos, né? Então, a gente sabe. E se nós falarmos, então, sofrimentos pela fé, vamos ser honestos um pouquinho, gastar 30 segundos aqui. Se você já decidiu, em algum momento na sua vida, ou já, se você tomou essa decisão e vive assim, seguir os ensinamentos de Jesus em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos, é bem provável que você já tenha percebido um certo afastamento. Alguns até cancelamento, né, que é a coisa da moda, ou tratamento parcial, alguma injustiça no trabalho, alguma coisa assim, né? Ou você era o amigão da turma, você ia almoçar com toda a turma lá do trabalho, e aí de repente você virou crente, começou a diminuir e tal. Eles te chamam no momento do problema, mas na hora da festa não vão mais te chamar, né? Então, essas coisas são notáveis. Mas existem, eu não quero entrar nisso, falei da Missão Portas Abertas semana passada, tem 380 milhões de cristãos no mundo vivendo algum tipo de privação, de perseguição, muitas mortes acontecem. Então, esse é o mundo. Talvez a gente não possa sentir isso ainda, né? Mas essas coisas vão acontecer, estão acontecendo, não é que vão acontecer, elas acontecem. E é parte do sofrimento que o versículo 17 nos fala para participar. Interessante que Paulo, em 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, ele trata desse tema e ele fala assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É isso, né? Meu corpo dói, mas minha mente, meu coração pode estar vibrando, né? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que não se vê, ou melhor, pois o que se vê é transitório. A dor das minhas costas, a minha pressão, tomei o remedinho, baixou, né? Mas o que não se vê é eterno. É para a eternidade que a gente está falando. E é muito bom a gente não perder essa perspectiva, que a gente está aqui, mas nossa vida principal não é esta aqui. Amém? Até porque a gente vai passar aqui 60, 70, 80 anos, ok? Mas o que é isso com relação à eternidade? É muito pouco. Ok? Então, é isso que eu queria falar. Então, mesmo assim, ele considera, Paulo passou por tantas coisas, e ele considerava leves e momentâneos os sofrimentos dele. Okay? E aqui, então, ele dá para a gente essa injeção de ânimo, renovando a nossa esperança. Essa perspectiva da eternidade e da glória futura tem estado presente na tua vida? Eu, quando me converti, sabe que eu sou míope, né? Eu sou um míope operado. Eu fiz a cirurgia, Tomasa fez, deu certo, e aí eu fui no embalo. Maria vai com as outras, Mário vai com as outras, né? E não me arrependo, legal. Agora está começando a falhar de novo. Mas, ok, uma maravilha. Míope, poder ir para a praia, não precisar trocar óculos, não precisar botar óculos para enxergar, maravilha, ok. Mas, como míope, eu tinha uma coisa muito clara, por muitos anos na minha vida, ainda mais quando a gente é jovem,
Você põe lá, sei lá, tem 3 graus. Você põe 3 graus, quando você troca a lente do óculos, fica uma maravilha, né? Quem já sentiu isso? Eu via até, parecia a visão de raio-x, né? Via tudo. Aí os meses iam passando, alguns anos iam passando, né? Porque o relógio corre rápido. Aí começava a falhar e eu via que estava enxergando mal de novo. A miopia já tinha progredido e aquele óculos tinha ficado fraco. Logo na minha conversão, eu fazia uma analogia assim: você aceita Cristo, acontece muita coisa, a eternidade você está vendo com aquela visão do óculos do primeiro dia. Você vê a eternidade, você vê essa glória chegando e tudo mais. Os dias vão passando, os problemas vão chegando, os sofrimentos vão chegando, e parece que a tua lente espiritual vai embaçando, vai piorando, e a gente começa a viver o aqui e o agora. E o convite desse texto, queria que você olhasse esse texto falando: olha, o aqui e o agora está ruim. Pode ser, tomara que não. Mas em alguns eu sei que está. Mas eu não preciso viver com a minha mente, o meu pensamento e a minha visão fixada neste momento, no aqui e agora, nessas circunstâncias. Eu posso levantar as minhas vistas, como Paulo está falando aqui, nessa, né, no 2 Coríntios aqui. Podemos ler só esse pedacinho? Dá para ler daí? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Que isso seja onde a gente mantenha o nosso foco. Amém? E aí ele ainda vai falar dessa glória, que não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A gente costuma cantar da glória, né? Glória, a gente acabou de cantar. Mas o que é essa glória? A gente pode falar pouco, mas se nós vamos ser herdeiros com Cristo, nós vamos, sabe que você vai receber um corpo novinho. Ou melhor, o teu corpo vai ser renovado se a gente for para o céu antes de Jesus voltar. Esse nosso corpo vai ser trabalhado. E lembra da Isaías lá, da profecia dos ossos secos, né? O nosso corpo vai ser, mas nós vamos ter um corpo espiritual, como Jesus apareceu depois da ressurreição. Um corpo totalmente diferente, que não vai gastar, não vai se corromper, não vai nunca falecer. Vai ser um corpo eterno. Então, isso nos espera. Isso é parte da glória. Mas o que mais a gente pode falar? Muito pouco, né? Porque a gente não tem essa visão. Ok? Então, ele segue aqui. Mas é interessante porque fala aqui, só uma coisa que eu não tinha chamado a atenção, e eu pus aqui, vou botar um grifinho ali para não esquecer. Essa glória não vai ser uma glória que nós vamos, Jesus vai voltar em glória. Sim, ele vai voltar em glória, vai ser imagina a cena, vai ser maravilhoso. Mas ela vai ser uma glória comparada com a glória que em nós vai ser revelada. Nós vamos viver essa glória. Nós vamos fazer parte dessa glória, porque nossos corpos vão ser glorificados. Um corpo onde o pecado não vai existir mais, não vai mais atuar. O inimigo não vai ter mais vez sobre nós, não é? E nós vamos então viver a eternidade dessa forma. Por isso que essa glória é incomparável com o meu sofrimento, com a minha dor nas costas. Amém? Esse é o pano de fundo aqui. Mas o texto segue falando, né, que versículo 19 fala que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Interessante isso. A Ara, né, Almeida fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E é interessante que essa palavra revelação no grego é apocalipse, na verdade, é uma inflexão da palavra apocalipse, que é revelação. O livro de Apocalipse, o nome é o livro da revelação, né? Então é isso, vai ser revelado. Mas é interessante ver que a natureza, né, a criação, está tirando logicamente o homem fora aqui, está falando das coisas criadas, né? Então, a criação tem essa expectativa, pelo que vai acontecer com o homem, né? Mas você pode perguntar, por que ela aguarda com expectativa? E que revelação é essa? Tá?
Talvez 1 João nos ajude um pouquinho. E eu vou projetar aqui também. 1 João 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, né, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, o que está falando aqui para nós? Existe também entre nós, mesmo entre os filhos de Deus, os cristãos, existe essa expectativa, porque nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Amém? Nós vivemos assim, nessa dicotomia. O meu corpo ainda está aqui, o meu corpo corruptível e passível de pecar e tudo mais, ainda é o corpo que eu estou. Eu posso dizer assim, meu espírito está convertido, meu corpo é uma luta todo dia, é uma batalha, mas vai chegar esse dia em que não vai ser mais. Mas que mais? Eu não sei. Por isso, João, numa inspiração de sinceridade, ele fala, não se manifestou ainda o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e o veremos, certo? E vai ser muito bom quando isso acontecer. Tá? Como se costuma dizer, nós que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, temos essa perspectiva de passado, presente e futuro. Nós fomos salvos quando a gente aceitou a Cristo, o dia que a gente fez aquela oração, certo? Mas nós estamos sendo salvos, a santificação, estamos aprendendo a nos livrar do poder do pecado, certo? E seremos salvos, finalmente, quando Jesus voltar. Essa é a perspectiva que a gente vive. Mas essa ânsia produz um gemido. E esse gemido vem de 3 fontes, ou seja, de 3 tipos. E o texto vai seguir falando desses gemidos. E eu queria, então, separar aqui, só para a gente saber, esses 3 tipos de gemidos. Um gemido que vem ao redor nosso, certo? Que está ao nosso redor. Um gemido que está dentro de nós, e um gemido que é a favor de nós. Então, começando pelo primeiro, esse gemido que está ao redor de nós é justamente o gemido da natureza. Da natureza. Ok? O texto segue, né, dizendo, versículo 20 fala, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Interessante. A natureza aguarda com grande expectativa, pois ela foi submetida a essa futilidade. E o que isso significa? Algumas versões, ela foi submetida à vaidade. A tradução do termo, mataiotes, né, é fragilidade, falta de vigor. Então é interessante que a gente olha para a natureza, e a gente vê a natureza tão bonita, né? Ainda assim as paisagens, quem viaja, você vai para lugares lindos. Mas mesmo assim, eu acho que isso é o Deus, parte da misericórdia de Deus. Mas a natureza, ela foi amaldiçoada. Deus fez essa maldição. Quando está lá em Gênesis 3:17, eu vou pôr aqui só para você entender por que a gente está falando disso. Lá no comecinho, a gente viu isso não faz muito tempo, na verdade já faz, né? Faz um ano, a gente viu no começo do ano passado, a série de Gênesis. Quando Deus chega lá para Adão e Eva e eles começam, não foi ela, fui eu, não foi a serpente, ela me enganou, não, Senhor, tal, aquela, né? O famoso somebody love de Adão e Eva ali para Deus. Então ele fala assim, declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhes ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Interessante. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Interessante que Deus não amaldiçoou o homem, mas ele amaldiçoou a terra, porque a terra era da onde o homem ia comer, da onde o homem ia viver. E por isso, a terra até hoje, ela vive
sob essa maldição. Por isso está falando dessa futilidade, ou dessa fragilidade. E aí Deus ainda vai falar na seguida, com o suor do seu rosto você vai comer. Ou seja, então, o homem tem que fazer a terra produzir, não é assim? O homem tem que, e graças a Deus por isso, nós comemos da natureza e tudo mais, mas ela é fruto de muito esforço. Hoje, graças a Deus, muita tecnologia. O Brasil é muito bem sucedido nisso. A própria tecnologia, que não deixa de ser trabalho do homem, faz com que as lavouras melhorem. Mas imagine que não era assim. Deus não chegou para Adão e falou, Adão, plante aqui. Não, ele falou, cuida, administra, subjugue a terra, comande os animais e tudo mais. Porque a terra ia produzir sozinha. Amém? Então, o Bruce, um comentarista, um dos tantos que eu leio para poder trazer a mensagem, e tem uma frase dele que ele fala assim como o homem atualmente carece da glória de Deus, a criação como um todo não pode alcançar plenamente o fim para o qual foi trazida à existência. E eu não vou gastar tempo com isso, mas se você pensar na flora, na fauna, a flora, graças a Deus, a gente já fala, né? Ou seja, aqui todos os alimentos e tudo mais. A fauna é maravilhosa, mas você já percebeu quanta morte, quanta violência, instinto de sobrevivência, o clima, os climas áridos, desérticos, você vê algumas vezes, antes era National Geographic, né? Hoje em dia nem sei mais quais que tem, de vez em quando você vê alguns filmes disso, e você vê essa luta pela sobrevivência das espécies. E pensar que, por exemplo, na arca eles entraram e estavam todos de boa lá. Né? Algo aconteceu para atrapalhar isso. E o cosmos, até por ignorância, é melhor nem falar. A única coisa no cosmos, mas aí, por favor, não está na bíblico nem nada, né? Quando falam dos buracos negros, sempre me parece como se fosse uma falha da Matrix. Uma coisa que vai sorvendo, tudo passa por planetas, passa por estrelas e vai sorvendo. É como se Deus fosse parte da maldição. E um dia tudo isso vai se reverter e tudo vai se estabilizar. Amém? É isso que essa angústia de todos, né? E Deus a sujeitou. Por isso a gente pode dizer, uma conclusão para esse ponto o homem caiu e com ele toda a criação. Tá? Mas seguindo um pouquinho, o versículo seguinte, vai falar, está vendo? Olha, na esperança, aí tem separação, versículo 21, né? O texto segue, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém. Bruce também comenta, como o homem, a criação precisa ser redimida, porque como o homem, a criação foi sujeita e está sujeita à queda. Por isso a gente pode dizer que há também esperança para a criação. A situação da natureza agora não é a situação final, é temporária, como a nossa. Ok? Por isso Paulo continua dizendo que sabemos que toda a natureza criada geme. Esse é o primeiro gemido. A natureza geme até agora, como dores de parto. Como diz anterior, ela está escrava, de mãos atadas, na sua decadência. E a sua decadência é visível, acho que todos nós podemos ver. Mas é interessante porque não é um clima de final de jogo, como o nosso mundo parece estar pintando. Porque olha o capricho, Ela geme na esperança do cumprimento da libertação. Não é o final. Interessante e muito importante você olhar aqui, não é um gemido de um moribundo. Como é que é o gemido do quê? Dores de parto. Dores de parto. Portanto, não é um gemido de quem está na UTI. É um gemido de quem vai brotar. Voltar a brotar. Certo? E isso é o que a gente espera. É um gemido de algo que está na expectativa de desabrochar, de ser revertido, ou algo maior, de uma utilidade muito mais ampla, que a gente nem consegue imaginar. Você vê em Apocalipse e fala de uma árvore que frutifica todos os meses.
Você conhece alguma árvore que frutifica todos os meses? Dá 12 safras no ano? Eu não conheço. Olha que o Brasil é uma bênção nisso, nós temos safra e safrinha, né, para muitas coisas, certo? Mas o mundo não tem. O mundo que tem, né, o inverno, outono, inverno, primavera, verão bem estabelecidos, normalmente tem uma safra só de cada coisa por ano. Vai ter árvore que vai dar 12 por ano. Isso é inimaginável. Isso está lá em Apocalipse. Isso vai ser, né? Então, isso ainda está por acontecer. Então, geme na expectativa de retomar o seu propósito e a sua glória originais, a qual, a princípio, a gente entende que talvez Adão e Eva tenham satisfação de conhecer, tenham tido satisfação de conhecer esse propósito original, tá? Mas aí, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? E aqui eu queria entrar rapidamente numa coisa bem delicada aqui, mas eu acho importante, como seu pastor, para a gente pensar, né? Nos últimos anos, surgiu essa preocupação pelo aquecimento global, que todos nós conhecemos bem. Longe de mim falar alguma coisa aqui sobre isso, como isso vai ser, mas parece que existe, até de uma forma meio romântica a gente falar, e aí você vê mais jovens, né, comendo comida vegana, né, pensando muito na ecologia e tudo mais, e aí a gente precisa colocar isso na perspectiva do que a Bíblia nos ensina, né? Ou seja, a terra está sob maldição, e ela está vivendo na fragilidade, na futilidade desses dias. Podemos falar que o homem ajudou a estragar a terra? Sim, a gente pode falar, né? Seria nécio da minha parte querer dizer que não. Agora, seria sensato achar que o homem tem a chave para reverter isso? E ainda por cima, em detrimento da própria raça humana? Acabando com plantações e tudo mais, e gado, achando que assim vai conseguir reverter? Os comentaristas são meio unânimes, o Stott é um deles, lógico que alguns deles morreram antes desse último frenesi, mas dizendo que isso, se a gente defende e mergulha nisso de cabeça, nós estamos indo contra os planos de Deus. Porque não é o homem que é o responsável por isso, é Deus. Ele subjugou a terra, entende? Então, só um pequeno alerta para você colocar isso dentro das informações que você carrega, e eu sei que muitos de nós acabam colocando o coração nisso, porque nossos filhos defendem, porque as pessoas do nosso lado defendem, e tudo bem com isso. Só que a gente tem que saber que, dentro da perspectiva da fé, dentro daquilo que a Bíblia nos revela, ela revela. Estava vendo ontem, eu estava nesses momentos que chora, não sei porquê, né? Estava vendo um filme no YouTube sobre Moisés, Moisés não, perdão. Sobre a Noé, da arca. Os detalhes, diz que está provado tecnologicamente que as dimensões da arca, tudo um negócio assim, que um homem naquela época não poderia ter pensado. Uma tecnologia que foi usada para a arca subsistir e tudo mais, que só Deus na causa, né? Então, isso nos dá tranquilidade, fala, eu sei que o Senhor está no comando. Vamos fazer a nossa parte, como parte do nosso mandado, cuidar do lixo, não vamos sermos nós a degradar mais o ambiente. Nós somos, como cristãos, nós temos que ter essa consciência ecológica, mas sem frenesi, sem entrar na vibe dessas coisas que o mundo tem defendido, amém? Porque não está no poder do homem, não está, por mais que o homem queira assumir as rédeas do mundo, existe um Deus que controla ainda esse planeta, amém? Então, e é interessante que se você parar para pensar, fala, e o aquecimento global? A Bíblia fala do aquecimento global? Fala. 2 Pedro 3, 2 versículos só. Versículo 7 fala assim:
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amém? E depois no versículo 10, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Como é que a gente pode interferir nisso? Para pensar. Mas tem também um gemido que está dentro de nós. Gemidos dos filhos de Deus, né? Poderia falar de toda a natureza, mas... Versículo 23 diz assim: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Né? Gememos interiormente. Esse é o nosso dilema. Nós que já vivemos segundo, não vivemos mais segundo a carne, e temos já os primeiros frutos do Espírito, que testemunha, que habita em nós, né? Nós em que a nova criação já começou, mesmo assim continuamos gemendo em nosso íntimo, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção dos nossos corpos. Então nós estamos vivendo essa tensão entre aquilo que Deus já inaugurou ao dar-nos o Espírito, o seu Espírito, e o que Ele ainda vai fazer quando nos adotar realmente, estivermos com Ele para a eternidade. Amém? O Stott, né, que é outro comentarista, ele comenta assim: nós já fomos redimidos, mas nossos corpos não. E aí eu coloquei, ainda. Nosso espírito está vivo, mas um dia o Espírito dará vida também aos nossos corpos. Mais do que isso, nossos corpos serão transformados por Cristo, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Tem algumas... Bom, deixa para lá. Nós não vamos ser almas vivendo para a eternidade. Amém? Nós vamos ser seres com corpo, alma e espírito, a gente pode dizer, vivendo para a eternidade. Amém? Versículo 24, né, a gente já está caminhando aqui para o final, fala: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E a gente pode dizer, né, Colossenses fala lá, essa é a esperança do povo de Deus. Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Então, quando você tiver gemido, que você direcione o seu gemido para o que vai acontecer no futuro, a glória que a gente está esperando. E aí nós vamos para o último aqui, o terceiro tipo de gemido, o gemido a favor de nós, que é o gemido do Espírito Santo. O versículo 26 fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Eu gosto aqui da Ara que fala assim: não sabemos orar como convém, né? Orar a gente sabe, mas de vez em quando nos faltam os termos certos, né? Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, né? Então, primeira coisa aqui, sim, somos fracos, pelo menos em algumas situações, e não há nada de mal nisso, porque Deus nos conhece e Ele está conosco, né? E o Espírito então intercede por nós. E aqui é interessante, tem muita discussão aqui de alguns irmãos pentecostais, aqui falando que isso daqui, né, que fala que os ruídos, os gemidos inexprimíveis é o dom de línguas. Mas, pelo que tudo indica, não está falando disso aqui. Sabe aquele dia que você está bem para baixo? Falei com uma irmã essa semana, e eu tinha feito um convite para ela, ela não topou, aí ela me falou: Carlos, eu queria te pedir desculpas, porque eu achei que fui meio
não tratei com você da forma correta, tal, mas ela falou que teve um dia lá que eu tinha tido um problema com um parente e estava muito chateado. E aí eu falei, não, beleza, fica na paz, mas depois Deus me incomodou e falei, olha, querida, é justamente nessas horas que a gente precisa mais buscar a Deus. E talvez isso daqui, que fala que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, eu acho que é mais naqueles momentos como o João descreveu, né? Quando você olha, fala, a conta não vai dar, por exemplo. Ou aquela pessoa me machucou demais, ou meu corpo está doendo demais, ou eu não sei como resolver isso. E é nessa hora que a gente vai, muitas vezes, lá, colocar o nosso joelho no chão. Eu não sei se você costuma fazer isso. E muitas vezes acontece para mim de fazer isso e eu não sei o que dizer. E isso daqui falou muito para mim, porque isso acontece comigo, né? E aí qual é a grande, o bálsamo, né? O consolo que tem aqui? É falar que quando você não sabe, o Espírito Santo que habita em você, Ele vai fazer a ponte, Ele vai gemer com você. Quando dói, a gente geme, não dói? Não geme? E Ele vai transformar esse gemido. E aí é legal porque o texto fala assim, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Deus conhece o Deus e o Espírito Santo. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações, Deus Pai, que conhece o seu Espírito, sabe que o seu Espírito intercede por nós de acordo com a sua vontade, né? E aí eu vi um comentarista, né? Na verdade eu vi um pastor num estudo bíblico sobre isso, né? E quando ele chega aqui, ele comenta uma coisa, qual é o propósito da oração? E a gente já falou disso, né? E aí ele comenta assim, o propósito da oração não é corrigir a Deus, porque Deus não se equivoca. Já aconteceu, você orando com Deus, brigando com Ele? Não, Senhor, isso não pode ser assim e tal, né? Comigo nunca aconteceu, não sei. Ele não se equivoca, certo? Também não é informar a Deus, porque Ele tudo sabe. Ah, Senhor, o Senhor precisa saber o que está acontecendo comigo, e tal, e pá. Ele já sabe, ok? Não estou dizendo para você não fazer, mas o propósito. E aí ele termina dizendo, na verdade o propósito é provocar em nós a necessária transformação para que então a gente possa entender a vontade de Deus, entender por que aquilo está acontecendo. E a partir daí sim, Ele vai agir. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes eu já orei coisas, pedi coisas para Deus, que passado algum tempo, passado alguns meses, às vezes alguns anos, e eu vejo, ainda bem que Deus não respondeu. Mas na verdade não é que Ele não respondeu, eu entendo que Ele sempre vai responder. Só que algumas vezes a resposta dele é negar o nosso pedido. Assim como Ele fez com Paulo. Paulo falava que ele orou 3 vezes para tirar o espinho da carne, e Deus falou, minha graça te basta. Algumas vezes a resposta dele pode vir assim para nós, minha graça te basta. Relaxa aí, descansa aí, aprende aí, leva esse peso aí. E foco na eternidade. Amém? Fora do texto, mas dentro do contexto, eu queria usar um último versículo aqui, que o João usou, né, João? Eu fui correndo aqui, pois, viu, João? Podemos ler junto esse daí? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? A Ara, né, acho que é a mais conhecida aí, fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se isso é verdade, se eu creio nisso, todo o resto
passa a fazer sentido. E eu posso descansar. Que eu acho que é nosso grande desafio. Ter essa esperança. Se eu tenho essa esperança, eu posso descansar. Diz que a esperança é o termômetro do crente. Se você não tem esperança no futuro glorioso, é que tua fé está meio abalada, vamos falar assim. Quando a tua fé está forte, nutrida, você tem a esperança do futuro, o teu indicador de esperança está alto. Amém? E aí, porque a gente não sabe, na verdade, que Deus está fazendo. Eu gosto da versão da NVI aqui, porque ela fala que Deus está atuando, né, em todas as coisas para o bem. E de vez em quando a gente olha o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não entende. Tem um clássico, a gente fez o Alma, né, o Núcleo de Amizade, a gente usou muito aquele livrinho 5 Linguagens do Amor, né? Alguns vão lembrar dele. E o autor desse livro, ele comenta uma coisa que eu não sei se aconteceu com ele, ou se é apenas mais um dessas histórias. Diz que no tempo do bordado, ia até perguntar para a tua no caminho, esqueci o nome daquele negócio, mulher que borda muito, né? Pelo menos no passado era assim, punha aquele bastidor, põe o pano no bastidor e aí fica lá. E o menino pequenininho chegava lá e a mãe, que nem hoje fica no videogame, ou na coisa, naquele tempo ficava bordando. Então o moleque ficava lá, eu fiquei imaginando, tinha que ser um pouco maior do que o Theo, mas vê de baixo para cima, e via sempre a parte de trás, a mãe aqui costurando, bordando, e ele sempre que olhava ela com aquele pano na mão, via aquele monte de fiapo, remendo, não sei o quê, sem sentido. E aí o moleque foi crescendo, e um dia ele criou coragem e falou: mãe, eu não entendo porque você fica fazendo isso aí. É feio, mãe. Né? É feio. Eu não entendo nada que você está fazendo aí. E aí ela falou: você não entende nada? E aí ela pegou o bastidor, né? E virou para ele, é isso. Então, esse texto, fala disso. A gente está aqui do lado de baixo do bastidor. A gente vê só os remendos, os fiapos. A gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas a promessa dele é que quando Jesus voltar, ou quando a gente chegar lá, no dia final, nós vamos estar como Jesus. E é esse trabalho que ele está fazendo em mim e em você. E a gente não tem nem ideia de como isso acontece. De vez em quando ele dá uns vislumbres para a gente, né? Alguma coisa que ele fala: acerta isso daqui. De vez em quando ele bota uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um castiguinho ali. Coisas de pai. Porque ele sabe onde a gente tem que chegar. E ele está vendo o conjunto completo da obra, ele não está vendo só a minha vida. De vez em quando, como um pai de muitos filhos, inúmeros filhos, ele vai olhar e vai falar: opa, espera aí, aqui está com fome, a barriga está começando a roncar, mas tem aquele outro que está morrendo de fome. E eu vou alimentar aqueles primeiro. E vai chegar a hora, você não vai morrer, você vai comer também, mas no seu momento. Eu sei, eu estou no comando. E a nossa função é descansar no comando dele. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, eu quero te agradecer tanto, porque a cada dia mais, Senhor, eu entendo que a sua obra vai chegar a uma conclusão perfeita, maravilhosa, gloriosa, Senhor. E eu não tenho motivos para duvidar disso, Senhor. Então eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor olhe para cada um aqui, cada um dos meus amados irmãos, no momento que eles estão, com as dores que estão sentindo, com as dificuldades de interpretar as suas ações, ó Pai, e dê a eles paz. Renova no coração de cada um deles a esperança e tira deles, ó Pai, toda a miopia, como eu senti muitas vezes e ainda sinto muitas vezes, Senhor, para que a gente possa olhar, como Paulo falou: eu olho
para aquilo que é eterno. Meu foco, eu ponho meus olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é temporário e que está me causando dor nesse momento. Pai, que essa certeza possa mudar a nossa vida. Quando esperamos a coisa certa, Pai, todo o nosso ânimo muda, todas as nossas ações são transformadas, porque sabemos para onde vamos e de quem dependemos. Em nome de Jesus. Amém.